Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre as variáveis moderadoras e as variáveis de controle. Se nós já sabemos qual é a relação entre a variável independente e variável dependente, agora eu posso começar a incrementar a minha estrutura. Eu posso começar também a avaliar outras variáveis que não sejam a dependente e a independente, mas aquelas que moderam, aquelas que controlam a minha estrutura de pesquisa em si. Então, o que é, pessoal, a relação que eu estou agora? Eu estou fazendo a análise de um segundo grupo. Então, nós vamos indo com paciência. Cada um dos blocos de vídeo tem uma estrutura de análise em si. Então, nesse aqui, nós vamos discutir as variáveis moderadoras e as variáveis de controle. E o que é uma variável de moderadora? O que se chama de moderadora, pessoal, tá? É representado pela letra M. Bom, eu entendo, e aqui se coloca uma estrutura que é o seguinte: a variável moderadora é aquela que o fator, fenômeno ou propriedade que também é causa, condição ou estímulo ou determinante para que ocorra determinado efeito ou resultado. Ou seja, ela modera para entregar algo. Porém, é considerada uma variável secundária em relação à variável independente. Isso aqui é importante, pessoal. Ela está moderando, mas ela não é a principal. Esse é o grande... Mas qual que é a diferença básica entre uma independente e a moderadora? Que a moderadora ela é vista como secundária naquele momento. Aí que entra o detalhe. Na sua pesquisa, ela pode ser entendida, a moderadora, por lógico, pela descrição dela, uma variável secundária. Outras pesquisas podem ter ela como uma variável independente, uma variável principal em si. Depende, lembrando sempre, depende do meu tema de pesquisa, depende do que eu quero na minha pesquisa em si. Então, se tem muitas vezes essa questão de dúvida e tal, bom, mas qual que é e tal. Não. A variável, eu preciso entender qual é a minha variável, independente e dependente, e aí aquelas que não são nem dependente, nem independente pode ser qualquer outra coisa. Uma delas é variável moderadora em si. E a moderadora, pessoal, ela tem importância em pesquisas cujos problemas são complexos ou que envolvam vários elementos que eu estou trabalhando, sabendo ser suspeitantes da existência de vários fatores que são interrelacionados naquele meu experimento em si. E a classificação como moderadora e não como aqui a questão de independente depende, e aquilo que eu disse, da hipótese, da sua pesquisa, do seu trabalho em si. Então, lembrando, talvez para a sua pesquisa ela seja moderadora, talvez para outra pesquisa do seu colega, de outro grupo, de outro artigo que você leu, ela não era moderadora, ela era uma variável independente em si. Depende do foco da pesquisa em si. E aí o que nós temos aqui, pessoal? Seguindo o mesmo modelo de exemplo, nós temos lá a nossa matéria-prima, que era a variável independente, a variável x, que era a variável de entrada no sistema em si. E eu tenho a saída, então eu marco aqui a variável independente, a nossa x, tem a variável que é dependente, a variável y, o resultado, o produto, a entrega, o entregável daquela nossa estrutura, mas eu tenho aquela variável que é moderadora, baixo teor de impureza na matéria-prima. É uma variável que eu vou moderar. Eu posso, por exemplo, colocar muito sal lá no cachorro-quente, posso colocar pouco. Então, tudo isso é uma variável que eu vou moderar, eu vou fazer uma moderação, eu vou fazer um ajuste do que eu quero naquela estrutura em si. Então, por isso que ela é uma variável moderadora. Agora, se eu estiver medindo qual é a influência da quantidade de sal, então é a quantidade de sal que é importante, então ela pode ser a variável independente. Depende da sua pesquisa. Nesse nosso contexto, se coloca aqui, e aí que é um exemplo, só para ficar mais fácil, baixo teor de impureza na matéria-prima. Pode ser uma questão de... Aqui eu uso esse exemplo em vídeos anteriores também, quando eu falo de cachorro-quente, a produção do cachorro-quente em si. Então, eu tenho lá alguns dos ingredientes ou de matérias-primas, pode ser o sal. Dentro dessa estrutura, um baixo teor de impureza. Uma característica específica, um elemento específico de uma das matérias-primas para trabalhar nesse ponto. Então, essa é a nossa relação em si. E aí, tem um exemplo aqui, um outro que eu trago, que tem o seguinte, ó. Entre estudantes da mesma idade e inteligência, o desempenho de habilidades está diretamente relacionado com o número de treinos práticos, particularmente entre os meninos, mas menos
particularmente entre as meninas. Então, o que eu tenho, pessoal? O X, número de treinos práticos. O que é esse X, pessoal? A nossa variável independente. Tá? Variável independente. Se vai fazer ou não vai, bom, aí é uma questão tua. Agora, o Y, ela depende de alguém. Então, para aumentar o desempenho de habilidades, se eu quero um aumento, eu preciso, nesse nosso exemplo, aumentar o número de treinos práticos. Só que o que eu tenho, pessoal? O que modera essa minha estrutura, pelo menos nesse exemplo fictício, é a moderadora, sexo dos estudantes, que modifica a relação entre X e Y. Então, você avalia essa estratégia. Em alguns casos, a parte que ela está relacionada diretamente entre os meninos, mas menos para as meninas. Então, a moderadora, ela sofre bastante influência, ela influencia bastante a parte para meninos e não muito para as meninas em si. É um exemplo fictício, mas pelo menos para que você entenda essa estrutura aqui. Outra variável, pessoal, é a nossa variável de controle, ou uma variável que se chama espúria em si. O que é ela, pessoal? Uma variável de controle é justamente aquela que você, como pesquisador, neutraliza ou anula propositalmente em uma pesquisa. Então, eu estou controlando aquela variável. Eu preciso controlar ela por efeito da minha pesquisa, por algum elemento que eu tenho, para não interferir na análise da relação entre a variável independente, que é o X, e a variável dependente Y em si na minha pesquisa. Ou seja, é a variável que não é diretamente objeto do estudo. Então, não me interessa, pessoal. Por exemplo, saber a questão, imagina você está comprando um cachorro-quente lá numa tenda e está chovendo em si. Tá? Pô, mas ela é diretamente, você está interessado de quantos milímetros choveu naquele ambiente, naquele momento? Então, interessa ou não interessa? Se é foco da sua pesquisa, bom, então traga ela para sua pesquisa. Mas, nesse exemplo fictício, não é foco da pesquisa. Então, o percentual ali, quantos milímetros de chuva teve naquela barraquinha que vende cachorro-quente, tanto faz nessa estrutura. Então, é uma variável que não é diretamente objeto de estudo, mas que interfere na relação das variáveis x e y. Daqui a pouco ela pode interferir de uma forma ou de outra. Aquele sal lá não ficou muito bom, a temperatura do cachorro-quente não estava tão boa, o cachorro-quente estava muito frio, então pode ser alguma coisa. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que controlar, eu tenho que dar um jeito de anular, de controlar ela na minha estrutura de pesquisa. E ela, pessoal, isso aqui é importante destacar, pode sugerir relações falsas que dizem respeito à sua interferência e não à relação estudada em si. Então, só para ficar isso aqui registrado. E elas ocorrem em função de fenômenos ocasionais, não previstos. A chuva, muitas vezes, é prevista, mas muitas vezes não vem. Muitas vezes não está prevista e vem. Então, tem alguns detalhes nessa estrutura. E interfere no resultado do experimento, que eu devo controlar ela nessa minha estrutura. E aqui exemplos, pessoal. Uma delas, temperatura ambiente, a umidade, aqui que pode servir para a nossa questão do cachorro-quente. Eu falo com um exemplo extremamente fictício, mas principalmente ensaios de laboratório, dependendo da estrutura ou da matéria-prima que eu estou trabalhando, a umidade é um fator extremamente relevante que eu tenho que controlar. Tensão, a vazão, velocidade e tantos outros parâmetros de propriedade física, química, magnética, todos esses elementos que eu preciso entender e eu preciso saber quem são essas variáveis. Eu preciso saber quem são elas. Então, isso aqui é uma questão de trabalho em si. E aí, aqui no nosso exemplo, pessoal, é a estrutura tudo montado como está, a nossa variável independente, x, a nossa variável que era a moderadora, que era o baixo teor de impurezas, naquela matéria-prima, eu tenho o andamento, eu vou ter ao final o produto, que é a variável dependente, ou seja, é o resultado, e eu tenho nessa minha empresa a variável ambiente, a parte que é, por exemplo, a temperatura ou a umidade ou qualquer outro elemento, que é a variável de controle, que é a minha variável C nessa estrutura. Então, você veja quantas variáveis, eu vou somente apagar aqui para ficar melhor para você. Eu tenho uma variável inicial, então uma variável independente, eu tenho uma variável moderadora, eu tenho uma variável que é a dependente e uma variável de
controle em si. Veja, pessoal, 4 variáveis que você pode avaliar muito bem na sua pesquisa. Você pode definir, você pode elencar quais são elas. Muitas vezes você pode escrever, fazer uma estrutura e colocar quais são as variáveis, ou as variáveis independentes. Qual é a variável que eu quero a dependente na minha estrutura? A minha entrega, o meu produto, o meu resultado, o meu efeito. Qual é a variável aquela que ela precisa ser moderada em si? Outra, qual é a variável que tem que ser controlada? Então, aqui, pessoal, nós só precisamos entender essa relação entre uma e outra. A variável a moderadora e a variável de controle em si. Então, isso aqui tem que ficar muito claro nessa nossa estrutura, nesse nosso elemento em si. Então, você vai ter que ir lá trabalhar, pensar, organizar esse seu elemento de trabalho em si. Mas esse vídeo serve já para você começar a enxergar mais variáveis, além da variável x e y, a variável de parte moderadora e a variável de controle em si. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido essa nossa relação aqui de moderadora e de controle. Um abraço e até o próximo vídeo.